galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rota Talks. Hoje a gente tá numa pegada meio diferente, a gente tá aqui no nosso acampamento dos jovens e adolescentes da igreja, no Deep Camp 2024. E a gente trouxe as coisas, falando vamos gravar um Rota Talks lá e estamos aqui trazendo mais um episódio pra vocês. E cara, hoje, bem, vamos dizer assim, bem improvisado, bem natural, tipo, porque pegamos as coisas lá do tempo que a gente tava gravando, vamos fazer um podcast? Vamos, por que não? Por que não fazer um podcast? E aí a Cíntia tava passando do nada, falou, pô, vem aqui rapidão. Exatamente. Vem aqui que você vê um negócio. Vem aqui ver um negócio. E hoje o convidado é a Cíntia. Olha Uma só, salva de palmas. Uma salva de palmas. Muito Tem que obrigada, bater em cima da mesa pra não bater tava, na mesa. o verdade. Rafa vai bater na gente. E aí, Cí, como é que você está? Eu tô bem, um pouco cansada, mas tô ótima. Que bom, que bom. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Ah, que isso, a gente que... Cuidado com as perguntas. Já estão avisados, tá, gente? Que assim, vai ser punk o negócio. Vai ser punk, não, vai ser de boa, vai ser de boa. Amém, vai. Amém que vai ser de boa. Amém. E aí, Cí, conta um pouquinho sobre você dentro da igreja. O que você faz hoje no Ministério Casa Viva? Menino, sou líder do louvor. Música triste, gente. Música triste. Suspense. Sou responsável hoje pelo louvor da igreja. Uhum. E é uma delícia, porque é o que eu gosto de fazer, né? Sim. Eu vim da minha antiga igreja, fazia muitas coisas diferentes, né? Participava de muitos ministérios. E aí, quando eu mudei para Casa Viva, o Gideon falou, não, você vai focar. Primeiro momento, revolta, ira. Vou matar meu irmão, não quero focar, eu quero fazer tudo que eu fazia. Eu gostava dessa agitação. E aí ele falou, você vai focar no louvor. Legal. E aí, estou focada no louvor. Desde o início. Desde o início. E pra quem não sabe, a Cia é a irmã do Gideon, que já apareceu aqui em outros episódios. Nosso pastor e tudo mais. Lucão lembra da gente lá na Mix, né, Lucão? Nossa, no começo de tudo, Uma caixa de som. Eu trazia aquele tecladinho, que era o meu primeiro teclado, que era aquele Yamaha PS 223, que não tinha nem sensibilidade, parecia um isopor que você tocava assim nele. Meu Deus do céu. Bons tempos, gente. Bons tempos. Culto de manhã, frio pra caramba, muito bom. 3 blues assim, naquele vento. Nossa. Mas eu falo, gente, começo de igreja é a melhor coisa do mundo. Nossa. Eu não tive a oportunidade de viver esse momento, infelizmente. Você tá vivendo, né? Assim, não exatamente o começo, mas estamos ainda no começo, sim, né? Uma igreja de 4 anos. Sim. É pouco tempo, então você ainda tá vivendo a fase que é muito legal, que é de construção. Sim. A gente tá construindo as coisas, né? Ver pelos jovens e adolescentes, daqui a um tempo vocês vão ver que um acampamento desse já não vai mais comportar. Já não tá quase comportando. Já não tá. mais. Ano passado tinha uns 3, 4 quartos masculinos sobrando, hoje tá todos usando. Então. Daí já, ano que vem E já daqui não dá. pra 400, 500, 600 Amém. pessoas. Amém. Então esse começo aqui, vocês vão lembrar disso. Esse aqui é o começo. Então participar do começo de tudo é muito legal. Nossa, é um privilégio. E como que foi a sua trajetória, tipo, de igreja? A transição? Não, a trajetória confusão, né? Tá caçando confusão. Nos antepassados. Vamos lá. Eu sou jovem. Eu sou uma jovem senhora. Mentira. Eu nasci na igreja. Então, eu nunca saí. Eu nunca me desviei, assim como o Gideon. Nós nascemos na igreja e eu fiquei na mesma igreja 28 anos. Uau. Não façam conta. Tá bom, não fiz. Passei. Tá. Seguiu. É a avó. Eu fiquei na mesma igreja 28 anos. E aí foi muito engraçado porque quando a gente foi sair dessa igreja, nós não queríamos ficar procurando igreja, né? Eu tinha uma preguicinha assim, até porque na minha primeira igreja a gente foi instruídos a não visitar outras igrejas. Então a gente não podia visitar. E não é igual vocês conseguem hoje, né? Visitam outros cultos. A gente nunca pôde fazer isso. Então eu não tinha essa prática. E aí Você a gente nem conhecia muito a galera de outra igreja, que nem a gente às vezes tem amigos em outras igrejas. Nossa. Os pregadores. Vocês Nem falam de pregador, pessoas uau. que eu falo. Quem que é? Nossa, você não conhece? Não. Nem ideia. Nunca vi. Porque a gente só podia ouvir as pessoas daquela igreja e só podia cantar os louvores daquela igreja, que são lindos, por sinal, canto até hoje. Mas, assim, eu não tinha muito conhecimento, né? Sim. E aí, uma vez, o Fabrício, pastor Fabrício,
Nós éramos todos do mesmo grupo de louvor. Ele era o responsável do grupo de louvor, Olha só, inclusive. que legal, não sabia. Revelações. Não sabia revelações. dessa informação, que Ele legal. era o responsável. E a gente conversando, né, sobre mudança. E ele falou assim, nossa, tem uma igreja tal, que tem um louvor muito bom, que era um louvor famoso na época. E nós fomos. Falei, vamos lá. A gente foi com uma galera, Lúcio, Vanessa. Nossa, uma galera Uma legal. galera, que era a nossa O turma grupinho, ali, né? grupinho. E aí, assim que a gente entrou na igreja, eu senti uma paz. Eu falei, acho que é aqui. Legal. Aí todo mundo assim, para de ser louca. Você nem assistiu o culto. Eu falei, gente, é aqui. Eu vou ficar Você deu aqui. o primeiro passo e... Eita, Menino! acho que é aqui. Não ouvi nem o... Você não Vamos tem ficar de noção. pé igreja. Foi no corredor. O culto nem Nossa. tinha começado. Você pisou Eu o entrei pé no e- corredor, eu falei, eu vou ficar aqui. É aqui. É aqui que é meu lugar. Que legal. Para de ser louca, Cintia. O Carlos, então, para de ser doida. Não fica emocionada. Você emociona demais. Falei, tá bom, vocês se resolvam depois, mas pra mim já tá decidido. E aí, quem pregou nesse dia foi o pastor Bruno Brito. Eu Olha falo que só. ele. Cara, eu falo que, Que ele mundo mudou. pequeno. Ele mudou a minha vida, assim, 2 vezes. Foi com palavras que ele disse. Foi muito impressionante. E nesse dia ele pregou sobre a saída do povo do Egito. Nossa. Tudo assim. Surreal. E Já nesse pegou dia. aqui, ó. Tum. Nesse dia ele falou assim, você sabe por que Deus falou que nenhuma unha ficaria pra trás? Ele falou, o que você faz com unha? Eu falei, joga fora, Joga né? fora. Todo mundo. Ele fala, é porque até o que não é importante pra você é importante pra Deus. Eita. Deus é um Deus de detalhes. Que Falei, então tá bom, pancada. gente. Aí eu olhei assim pra Caramba. galera, falei, Todo mundo pegou? Beijo. beijo pra vocês, vou ficar aqui. E aí nós começamos essa transição. Uau. Fiquei nessa igreja, acho que uns 8 ou 9 anos. E aí, antes de saber que o pastor Paulinho e o Gideon sairiam, Deus já tinha me falado que meu tempo tinha acabado ali. Mas eu não sabia pra onde ir. E eu tava nessa confusão. Pra onde eu vou? E agora? O que eu vou fazer? Desculpa, Rafa. Foi mal. O que eu vou fazer? E aí comecei a orar e as coisas foram acontecendo. Eles saíram, eu ainda fiquei um tempo, porque eu sentia a necessidade de fazer a transição. Eu era uma pessoa que tinha informação sobre como as coisas funcionavam e eu queria deixar tudo certinho, explicar como funcionava, e foi isso. Fazer o que é certo, né? Exato. Por mais que às vezes é pesado, às vezes a gente não Foi quer, mas... bastante. É. Vou parar de falar. Mas foi assim, Sim. tudo direcionado por Deus mesmo. Legal. É a questão da paz. Eu levo muito isso pra mim, assim, seja a paz de Cristo, árbitro do vosso coração. Então, Versículo que o Gideon pra sempre fala vida. para nós, adolescentes jovens: seja a paz de Cristo, o árbitro É. de vossos corações. Uau. porque isso é o que guia. Foi isso que meu pai ensinou. Ele falou assim, se tem paz, foi o Senhor que fez. Se não tem paz, sai fora. Não Uau. é dele. E aí, a questão da paz pra gente é muito importante. Então, hoje, tudo que eu vou fazer, se eu sinto paz, eu falo, Cristo, o Senhor é o árbitro aqui. Se eu sinto paz, amém. E não é uma paz qualquer, é a paz que excede. Todo entendimento. É isso aí. Uau. É E se- História. uma dúvida, né? Você falou que, vamos dizer, quando você veio pra cá e o Git colocou pra liderança do louvor, você falou que ficou meio assim. O que você gostaria de ter ido diferente, por um ministério diferente? Ou você não pensava nisso? Quando eu vim pra cá, eu fazia muito apoio de culto, que é aquela assistente de palco, né? Uhum. Eu fazia isso. E era uma correria, tipo, vai pra lá, vai pra cá, vai pra mídia. O Carlos sempre foi da mídia, então eu fazia essa ponte, né? Entre mídia e pastores, mídia e igreja. E eu gostava muito. Eu trabalhava no Ministério de Eventos, trabalhei com mulheres. Então, assim, eu fazia um monte de coisa. Então, E aí eu vamos dizer, achei que eu poderia continuar. Pô, eu já sei, eu tenho experiência, principalmente em eventos. E eu fui bem relutante. Falei, pô, não quer que eu trabalhe? Tô aqui, tô Tô aqui disponível, já, pô. tem experiência. E ele falou, não, você se sobrecarrega e não foca. Eu falei, que isso? Eu sou super focada. Ô, louco. Tudo. Eu imagino. Em tudo. Eu trabalhava em 16 ministérios ativamente. gente. Ativamente. É coisa, hein? E tem gente que trabalha em 3 e não consegue fazer nada. Morrendo. Não fazer nada. Meu Deus. Eu tava na igreja de domingo a domingo.
Caramba. Só que eu entendi que, cara, foi a melhor coisa que ele fez. Ele me proibiu. O Gideão falou, você está proibida de entrar em algum outro ministério que não seja louvor. E eu vim pra cá, ele não me colocou de líder de louvor. Ele era o líder do louvor e ele foi fazendo a transição aos poucos. Ele começou, você não quer fazer uma escala? Você não quer cuidar Os famosos... do ensaio? Vamos ver. Delegações. Vamos jogando e ali. na minha primeira igreja eu já tinha sido responsável pelo ministério de louvor. E não era uma coisa que eu pensava que ia dar certo de novo, assim. Não era uma coisa que eu queria. Eu realmente não almejava. Eu faria parte do ministério de louvor, mas como alguém liderando. Pra mim era confortável isso, né? Sim. E eu não pensava em liderança. E aí ele foi me empurrando pra liderança até um dia que ele falou, agora você se vira, você que lute. Assume e é isso. Você que lute. E aí hoje eu entendo, assim, que eu, graças a Deus que ele me barrou. Eu poderia ter me sufocado de milhões de coisas. Sim. E ter deixado de cultuar, que era o que acontecia muitas vezes. Eu só trabalhava, não cultuava. Isso é uma coisa que hoje eu bato muito em cima, assim. Eu quero tocar todo culto. Tá, beleza, não vai não. Vai cultuar. Vai cultuar, vai sentar com a sua família, vai orar, vai cultuar, vai... Porque a gente que faz um monte de coisa tem formiga, vocês já viram? A gente não consegue ficar no culto. Não consegue ficar parado, a gente fica com o pezinho batendo assim. Nossa, vai Eu um sou dia essa lá, pessoa. fico sentado, eu fico assim, ó. Então, Eu sou muito essa você... pessoa. Coçando. Você quer o sono precisa de ajuda ali, não? Exato, vou te mandar real. É assim, ó. Eu aprendi que quanto menos você cultua, menos você quer cultuar. Você quer trabalhar. Você quer trabalhar. Você quer estar na função, quer tocar, quer cantar, quer cuidar do som, quer ir pra mídia. Mas o seu tempo com Deus é super prejudicado. Porque você fala assim, eu tenho meu tempo com Deus em casa. Quanto tempo? Como você dedica esse tempo pra Deus? Então, isso é uma coisa que eu bato muito em cima hoje, porque eu me obrigo a cultuar. Porque se deixar eu fico fazendo um monte de coisa. Também. É tipo, eu não sei se é versículo, uma passagem que é tipo, é muito pelo fazer e não pelo mover. É algo, o sentido é esse, que a gente se preocupa muito com as obras e não com receber aquilo que Deus está fazendo. A gente se ocupa muito em fazer e no fim, o que a gente está recebendo? Porque geralmente quando a gente entrega algo, aquilo que a gente recebe. Exatamente, que é aquela questão de a gente só transborda do que a gente está cheio. Exato. E aí você está transbordando e se enchendo em que momento? Porque você tá na função, gente, e é uma coisa assim, vicia, né? Quanto mais você trabalha, mais você quer fazer, mais você quer estar envolvido. E eu no começo eu ficava assim, nossa, eu podia estar ali ajudando a cantar. Não, eu podia aqui apoio, o apoio, eu quero fazer apoio. E aí hoje eu entendo que, não, eu vou sentar aqui, eu vou prestar meu culto. Tanto que algumas bandas falam assim, nossa, você senta lá na frente, a gente fica pressionar, né? Sentindo a pressão. Aquela pressãozinha básica. Eu falo a mesma coisa pra todo mundo. Falei, galera, ó, tô sentadinha ali, eu tô prestando atenção, mas é o meu momento com Deus. Tanto que eu chego em casa, aí eu assisto o culto, vejo o que deu ruim no louvor, anoto e depois eu converso com as bandas. Faz o feedback. Exatamente, mas legal. assim, Mas no culto... ali na hora é o momento. Acabou. É o seu momento. Acabou, não. Não tem porquê. Sou eu e Deus. A não ser que precise, que o negócio tá pegando fogo, que eu tenho que fazer alguma coisa. E graças a Deus isso nunca acontece, porque todo mundo se vira super bem. Todo mundo é capaz, as bandas são ótimas. A não ser que aconteça isso, eu vou lá e faço alguma coisa. Mas do contrário, meu momento com Deus, minha adoração. Deu ruim aqui. Então tá, quando chegar em casa no YouTube, aí eu vou assistir, porque todo culto eu assisto de novo. Aí eu vou assistir com ouvidos e olhos de líder. Sim. Líder e mais, tipo assim, críticos também pela palavra, né? Porque aquele momento você já teve, você já recebeu o culto. Então agora tá na hora, vamos lá, o que dá pra melhorar, o que foi bom, o que não foi. E é o momento de pegar, anotar tudo e passar. Exatamente. Então hoje eu consigo funcionar assim, mas foi uma vida inteira só na função. Então eu fui chamada para o Ministério de Louvor, eu tinha 9 anos. Caramba. Com 11 cedo, anos... hein? Não, loucura. Com 11 anos, meu pai foi transferido para um trabalho que essa igreja tinha igrejas pequenas, né? Células. Toda hora eu bato nisso aqui, né? Desculpa, vou botar a mão para trás. E aí, eu comecei a tocar e cantar sozinha nesse lugar. E eu assumi o louvor. E aí eu tinha que dar aula de violão para capacitar pessoas para me ajudarem, porque eu estava sozinha. Caramba. E eu tinha 11 anos, eu dava aula para gente de 40.
Eu liderava gente de 30, de Nossa. 20. Então, assim, foi surreal o tanto que eu apanhei nessa vida. Meu Deus do céu, imagina. Nossa, mas Quem que dá moral pra criança de 11 anos, 11 gente? anos, que tipo de maturidade? Nenhuma. Nossa, Nenhuma, que era assim. punk. Era chorar, né? Ia pro Caramba. culto chorando, voltava Pô. chorando. É isso, errava as notas todas, porque eu comecei a tocar com 9, não tinha experiência ainda. Então, e assim, foi esse rolê a vida toda. Caramba. Aí meus pais iam para os trabalhos, o Gidão era bem mais novo, então o Gidão não tocava ainda, né? Aham. Uhum. E minha irmã também tocava, às vezes a gente andava a pé mesmo. 1 hora e meia para chegar na igreja, que Caramba. meu pai era responsável, porque às vezes, né, algumas épocas da vida a gente ficava sem carro e tinha que ir para a igreja, e era todo dia. Todo Nossa. dia. Todo dia. Domingo a domingo. Só de. Não, desculpa. Todo dia não tinha de sexta. De sexta. De sexta não tinha. Só teu cabelo, já tô arrependida aqui. Que você fez fazer. Comer cabelo, gente. Ô, glória. Mas é isso, assim. A vida inteira trabalhando e a vida inteira envolvida. Hoje, nessa altura, jovem do jeito que eu tô, bem jovem, eu aprendi que eu posso trabalhar, mas eu tenho que cultuar também. Então, Com assim, certeza. hoje eu consigo trabalhar todo o culto e prestar o meu culto a Deus. Mas eu também quero ter um tempo sem trabalhar e prestar o meu culto a Deus. Eu e ele, sabe? É Eu o mais sento lá na importante, frente, que é né? pra dar suporte pra galera do louvor. Bem na frente mesmo, pra todo mundo me ver, pra animar, pra incentivar. Mas é o meu momento com Deus. Sim. Sou eu Sim, e é um ele. paralelo, né? Que legal. É muito legal. Uma coisa que é muito legal que eu gosto de fazer também essas perguntas, como você, que nem eu, de um berço evangélico, mas imagino que você tem algumas experiências sobrenaturais pra contar. Eu gosto muito de saber isso, porque cada pessoa tem alguma As pessoas coisa. não estão preparadas pra Ixi. isso. Eita! Eu Eita! acho que não. Seleciona algumas, Ou alguma que, alguma. Cara, que hoje na palavra eu também falei uns negócios que foi doido, mas depois a gente conversa sobre isso. tá. Nossa, tem muitas, assim. Nossa, tem muitas. Escolhe aquela que você Gente. fala, vai chocar. Nossa, tem um que eu acho. É assim Vai que, chocar é, assim de que é legal. verdade. É assim que é assim, ó. bom. A minha família, a gente já falou pra vocês da minha tia Isabel, né? Sim. Dos Sim. meus Aham. pais. Então, a minha tia, ela tinha visão aberta, né? A gente tava conversando, ela falava, ah, então anjo ali. Falei, jura? Jura? Na Cadê? onde? E ela falava assim, ele tem o cabelo assim, o olho assim, ele tá fazendo isso. É. Isso. E minha mãe sempre orou para Deus colocar os anjos dentro de casa. A gente sempre tomava uns sustos, assim, tá passando e fala, oi, tudo bom aqui? Não era uma coisa nítida, mas você sabia que tinha alguma coisa ali. Até o dia que a gente entendeu o que era e falava, mãe, pelo amor de Deus, ora pra eles ficarem do lado de fora, que dentro de casa a gente quase morre do coração. Nossa. Então, a vida toda foi uma experiência assim, né? E aí eu tive duas, que é uma quando eu sofri o acidente, e teve eu fiquei sem andar, né? Eu fiquei sem mexer daqui pra baixo. E aí teve um dia, e eu tinha muita falta de ar, porque quando eu bati essa região, né? Então, Aham. eu sentia muita falta de ar, inexplicável, né? Os médicos não explicavam o que era. E teve um dia que eu perdi o ar completamente, aquele dia eu achei que eu ia morrer. E eu fui perdendo, fui embora. Nossa. Fui. A gente brincava que assim, vai visitar Jesus de novo, né? Nossa. E era a sensação que eu tinha, que Você tava Que indo. Você já eu tava indo. tava indo. Meu Deus. A boca branca, eu ia mesmo, assim, batimento diminuía. E aí no meu aniversário, eu tava na cadeira de rodas e Deus falou assim, toda vez que te faltar o fôlego, toda vez que te faltar o ar, eu vou te dar o fôlego da vida. Caramba. E foi numa profecia, né? Arrepiou. Foi numa Arrepiou. profecia, assim, na frente da igreja. Foi uma coisa bem, bem especial. E nesse dia que eu perdi o ar, que eu senti que eu tava mesmo partindo, assim, eu por dentro eu falava, Deus, cadê o fôlego? E eu senti como... Não sei se vocês já colocaram oxigênio, mas é um ventinho geladinho. Eu senti o ventinho geladinho entrando e eu voltei a respirar. Foi surreal. Surreal. Tanto que quando eu tive Covid, que eu tinha muita falta de ar, eu clamava pelo fôlego da vida o tempo todo. Porque você já tinha passado. Porque eu já tinha passado por isso. Uau! Caraca! Surreal. E eu Nossa, tô todo voltei. arrepiado. E eu voltei. A segunda, que é uma coisa... Essas não estão... Vocês não estão preparados. Vixe, vamos. Mas eu vou falar.
né? Não, Essa que é legal. ninguém, eu não falo sobre isso com ninguém, acho que só o Gideon sabe, meus pais. É uma coisa muito pessoal. Aham. Eu tocava na igreja, na minha primeira igreja, durante a semana sozinha, porque o Gideon viajava com meu pai e minha irmã fazia faculdade. Então, e era uma igreja de 50, 60, 70 pessoas, no máximo. Aham. E aí, eu tava tocando um dia e eu sentia muita dor por causa do acidente, né? E eu tocava violão. Então, Sim. assim, a minha cervical doía muito, eu travava de não conseguir mexer. Nesse dia eu tava com muita dor, muita dor. Eu falei, eu não vou aguentar tocar, mas não tinha, né? Não tem essa, você não tá bem, não vai tocar. Não, você não tá bem, vai tocar. Vai tocar. Vai ter que tocar porque só tem você. Sim. Ou é E a- você ou é você. E aquela coisa da responsabilidade, né? Não, tô morrendo aqui, mas vou ter que fazer. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, eu não tenho condição. Hoje eu preciso de ajuda. Eu preciso que o senhor venha aqui, faça alguma coisa, manda um anjo para tocar comigo. E aí, Ei. Pra onde essa história tá indo? Ei. então, aí começou o culto e eu comecei a ouvir um som de um instrumento que eu nunca ouvi na minha vida. Era um instrumento de cordas, sabe? Assim, mas era um som muito diferente. Era um som celestial. Não sei lá como é que é som celestial, então era um som diferente, mas era um som que preenchia o louvor. E eu só tinha um violãozinho e desligado, tá? Violãozinho de nylon. Então era Na aquele rolê na abraçada. E vamos embora. E aí eu olhei pro lado, tinha um anjo sentado do meu lado, tocando um instrumento que eu nunca vi na minha vida. Uau! Surreal. E eu achei assim, não, é incrível. coisa da minha cabeça, eu tô com dor, tô vendo coisa, vou continuar aqui. E aí eu percebi que o som que estava vindo era muito mais alto do que o violão que eu estava tocando. Então eu não precisei colocar tanta força. Eu reduzi o tanto de força que eu precisava fazer e o som preencheu. Para tirar a prova dos 9, né? Que eu falei, eu devo estar louca, né? Medicada, alguma Tá coisa aqui. Alucinando. Primeiro que a dor foi diminuindo durante o culto, sumiu, o final do culto já tinha acabado. E depois eu perguntei para algumas pessoas, falei, e aí, o violão ficou muito ruim? Nem deu para ouvir o violão. O quê? Nem deu para ouvir um violão. Hoje, isso faz muitos anos, né? Naquela época não tinha o padzinho. Hoje seria um Seria- padzinho que preenche. Mas é tipo, como você falou, cordas, né? Surreal. Mas Não tem... deu pra ouvir o violão, porque parecia que tinha uma banda, não sei explicar o que aconteceu. E eu não expliquei pra ninguém. Falei, né, que bom, que benção. E eu quietinha, e foi muito surreal, assim, porque geralmente quando a gente tem contato com anjo, pelo menos eu, né, normalmente eu vejo anjos de guerra, né? Eles não são bonzinhos assim, né, fofinho. Né? uns anjos É meio anjo de bruto, né? guerra, é anjo de guerra. E nesse dia, o anjo que estava sentado do meu lado é muito impressionante. Foi a primeira vez que eu vi expressão. E aí, quando eu olhava, bem do meu lado, ele sorria. E assim, eu nunca ouvi, nem vi, nunca ouvi falar sobre isso, né? São sempre... Sim. E foi muito legal, porque assim, acabou o período do louvor, eu olhei pro lado, não tinha mais nada. Uau. Ele só foi Para fazer o louvor. o louvor que você tinha pedido, né? Sim. Envia um anjo aqui. Envia um Para me anjo. E ajudar assim, a tocar. era muito costumeiro. Senhor, envia teu anjo, envia... E pra mim, assim, né, pedir, mas beleza, bora aqui. Não imaginei que isso fosse acontecer. E isso marcou muito a minha vida. Muito. Vocês são os primeiros, louco. depois da minha família e de alguns poucos amigos, que eu Caramba, vi isso. Que privilégio. Uau, que privilégio. Uau. Sensacional. Falei que vocês não estavam preparados. Que doido. Não, doido. Muito E doido. se uma coisa assim que eu tenho dúvida mesmo sobre chamado. Como... Também tem. Tem? Mas como Todos nós. você definiu, como você descobriu o seu chamado e qual é o seu chamado? Onde você Tem acha que um você se... Olha, difícil essa, né? É difícil. Eu vou Complicado. falar assim, ó. Vamos começar por uma parte punk, que eu acho que poucas pessoas percebem. Quando eu falo assim,
Eu nasci na igreja, todo mundo fala, uau! Ai, que benção! Nossa, que privilégio! E eu por dentro falo, você não sabe de nada. Você não tem ideia. É muito doido, porque os nascidos na igreja, eles têm... É um privilégio, mas é uma batalha muito pior do que quem se converte, né? Quem viveu no mundo e vem para cá, vem para a presença do Senhor. Porque a gente precisa se converter tendo conhecimento. A gente tem que se converter dentro da igreja. E aí você se acostuma a ouvir Deus, você se acostuma a ver milagre, você se acostuma... Deus é meu amigo mesmo, que é o que todo mundo almeja, mas você se acostuma com o amigo, né? Uhum. E aí, quando as pessoas falam, nossa, que privilégio, você fala, ai, é. Então as coisas não te impressionam tanto, né? Você vê um milagre e você fala, ah, tá, legal. Depois de um tempo. Porque era muito normal você... Exato, você tá ali o tempo todo. É você quase tá vendo... rotina, né? É quase não é, né? É uma rotina. Então, para você descobrir o chamado é muito difícil. Cara, eu tive que me converter dentro da igreja. Nossa, é muito louco. É muito isso. surreal. Sabe a oração de confissão? Uhum. Pra eu entender que eu tinha que também fazer. Mas como assim? Eu sou salva, nasci na igreja. Tô aqui, pô. Eu tô tô aqui sei lá quanto trabalhando. tempo. O tempo Eu sou todo. salva. E não é assim. Então, essa questão do chamado, cara, eu demorei muito. Eu tive um sonho com 15 anos. Deus me usa muito nessa questão do sonho, assim. Legal. E no sonho estava minha tia Isabel, meu pai e minha mãe. A gente estava numa escola. E eles falavam assim, observa. E eles começavam a ir em pessoas e expulsar demônios. E eu ficava olhando. Aí eles voltavam e falavam assim, agora você vai fazer junto com a gente. E eles me levavam para outra escola. Eu tinha 15 anos. E aí eu começava a expulsar demônios junto com eles. E minha tia colocava uma capa em mim. Era uma capa muito esquisita, por sinal. E eu não tinha entendido. E aí, depois de muitos anos, ela ficava assim, você vai ficar com a minha capa, você vai ficar com a minha capa. Eu falava, que não é capa? Tem capa nenhuma, não. Capa é só na Bíblia, não quer nada assim, não sei o quê. E aí, eu fui entendendo que esse também era um chamado, né? No Ministério de Libertação. E Deus confirmou, através de alguns pastores, de algumas profecias, que a minha voz iria chegar em lugares que eu nunca imaginei. Quando eu tive Covid, uma coisa que eu senti muito foi que eu não tinha mais fôlego, assim, para cantar. Lembra que eu falava? Lembro. Cara, eu não conseguia mais cantar. Respirar. Eu não conseguia respirar. Tinha frases que você conseguia ser... Às vezes Não não ia. conseguia cantar a próxima frase pra você respirar pra Isso. outra. Eu fiquei meses, muito ruim, assim. E aí um dia a pastora foi na igreja e ela falou que o diabo tinha tentado roubar o que Deus tinha me dado, que era a minha voz. Uhum. E que quando eu cantasse, as pessoas seriam curadas e libertas. E a minha voz não é minha, né? Eu já contei isso pra vocês. Eu acho que eu já contei isso em alguns lugares. A minha voz foi Deus que deu. Eu não nasci com voz pra cantar. Eu cantava na igreja, sozinha, e eu chorava todo culto, porque eu não conseguia sustentar. A igreja não cantava. Meu, frio pra caramba, ninguém cantava. Nossa. E aí eu orei, falei, Deus, me dá uma voz que eu consiga sustentar um culto. Em 2 meses, a minha voz é isso que tá aqui hoje. Do nada. Então a voz Uau. não é minha. Sim. Eu brinco que Deus foi lá na prateleira de voz e falou, essa daqui, ó, É da pra Cindy. é da Tintar. E me deu essa voz. Então, assim, tanto que não, eu falo, as meninas têm a voz gostosa, né, angelical. A minha voz é de confronto mesmo, assim. Então, e não é minha, é dele. E toda vez que ele usa alguém para falar comigo sobre voz, ele fala que a minha voz vai chegar em lugares que eu não imagino. Então, para mim é confirmação também de chamada. Ai, você é cantora. Não é nem... Não necessariamente, Não. né? Porque é a voz. É tipo assim, é a sua voz que vai... Exatamente. A voz não necessariamente está cantando. A voz pode estar pregando. A voz pode estar... Fazendo o encontro das Fazendo. casas. Entende? Uau! Aham. Uau! Caramba. É isso. Caraca, Quando que falavam doido. de voz, assim, eu falava, ai, que da hora, você é cantora, você é canteira. As crianças de pós Uhum. falavam, você é canteira. Eu vou cantar, vou gravar CD, nananã. Não é. Não é. Às vezes, a minha voz é isso. A minha voz vai ser o encontro das casas. É ajudar igrejas que não tem condição
manter um ministério de louvor ou de construir um ministério de louvor. Sim. E Deus sempre fala da voz mesmo. Então, é isso. Eu entendi que eu aprendi a lidar com essa questão do chamado dessa forma. Primeiro em sonho, né? E depois Deus confirmando. Mas é muito complicado. Cara, é muito complicado quando você nasce na igreja, você entender o que Deus quer. Porque tudo é muito comum. Você vai no fluxo, né? Ah, Deus, eu já dei aula pra criança. Meu, eu não me imagino hoje dando aula pra criança. O que eu O fazia? que eu tava fazendo da minha vida? Eu dei aula pra criança, não tem condição nenhuma. Então, assim, e não era ali que Deus me queria, mas precisava de mim naquele momento, naquele lugar. Então eu demorei um pouco para entender, mas eu sempre soube que, assim, seria sempre mais voltado para essa questão do louvor. Gideon a mesma coisa, Gideon também novinho, as pessoas já falavam, esse menino vai ser do louvor, e não tem como negar. Dito e feito. Realmente. Dito e feito. E pastor, né? Pastor ainda. Eu tenho algumas profecias ainda que eu tô esperando Deus cumprir sobre chamado. Mas, amém. Quando Amém. cumprir, eu conto pra vocês. É o tempo de Deus, né? Assim que é Quando legal. cumprir, a gente conta. Com certeza. E aproveitando esse clima de acampamento que a gente tá Adoro. aqui. Só uma coisa, gente, eu Com vou ter certeza. 85 anos Mas e vai eu tá indo. vou estar indo em acampamento de Assim adolescente que é e legal. jovem. Assim Essa que é é Cara, legal. legal. é pô. surreal as coisas que acontecem num acampamento, não acontecem num culto comum. Não. Não é. Nossa, Não tem não tem como. como. Eu sou apaixonada. Hoje eu não durmo mais no acampa, mas eu vou e volto todos os dias. Te cortei, desculpa. Aproveitando esse clima, né, de acampamento que a gente tá aqui, o que você tem pra nos contar sobre acampamento? Tem tanta história. Olha, tem muita história. Nossa. Histórias. Vou falar uma coisa que me marcou muito em acampamento, assim. Gideon. Cara, o Gideon é meu irmão. Eu ouço o Gideon a vida toda. Mas o Gideon, em acampamentos, ele fez coisas que, nossa, que mudaram, assim, pra sempre a minha vida. Ele fez um acampamento que ele entrou vestido de bope. Eu lembro. Você eu tava lembra? nesse. Eu vi. Eu tava na terceira pneu. Eu tava bem no corredorzinho ele entrando. Nunca Eu vou esquecer acho disso. que já faz uns 8, 9 anos, pra mais, esse acampamento. E no dia, tava tudo muito escuro. Então, a gente gravou... 2016, lembrei. Foi isso? 2016. A gente gravou, filmou a mensagem, mas gravou só o áudio, porque não tinha iluminação. Eu me pego ouvindo esse áudio até hoje, tá no YouTube. Só tem o áudio. E lá, ele tava falando sobre o bope de Jesus. Que ser soldado de Jesus não é fácil. A gente tinha acabado de perder o marido da minha tia Isabel. E ele estava falando sobre ela, porque ela é uma referência de serva de Deus pra gente a vida toda. Ela sempre foi uma mulher de oração. Ela sempre teve muita experiência com Deus. E ela era assim, ó, ela olhava pra pessoa e falava, fulana assim, 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 vai acontecer assim, assim, assim. Tia, só tá doida, para de ser louca. Para de ser Ia lá louca. e acontecia. Batata. Que isso. Batata. Ia lá e... As primeiras vezes que eu ouvi Deus falar na minha vida foi através dela. Uau. Um dia legal. ajoelhada no quarto, ela falava em línguas e interpretava, só tinha nós duas, ela falou, você não vai ficar sozinha, Deus tem um marido pra você. E é surreal, assim. E ele estava falando sobre ela nesse acampamento, sobre como ela sempre foi temente a Deus e fiel a Deus, trabalhou na obra, ela tinha esse ministério de libertação muito punk na vida dela, assim, enraizado mesmo. Ela era, eu não sou, ela era. Uhum. Eu tô começando ainda, né? Eu tô Engatinhando, aprendendo, eu tô né? engatinhando ainda. E aí ele tava falando sobre ela, o marido dela tinha acabado de morrer. Acho que uns 3 ou 4 dias antes da gente ir pro acampamento. E ele morreu lá no Espírito Santo, sozinhos. Eles estavam fazendo uma viagem a passeio. E ela ficou sozinha. A gente passou a noite inteira ligando para igrejas que a gente nunca viu na vida, para algum pastor ir lá cuidar dela. Surreal, assim. Porque não tinha como ir para lá. Sim. E ela tinha que liberar o corpo, então ela não podia vir embora. Uhum. E ele falou sobre isso e ele falou assim, ela sempre foi uma soldada do exército de Deus. E hoje ela está passando por isso. Você está preparado para ser do exército de Deus? Porque ser do BOP dá status, né? Sim. Ser do exército de Cristo, sou crente, dá status. Mas você está preparado para passar pelas coisas que vão acontecer? Para perder pessoas?
para ter decepções. Então, essa mensagem em acampamento me pegou muito, assim. Eu ouço até hoje. Então, isso é uma coisa de acampamento que me marcou demais. E o acampamento, acho que foi de inverno que a gente fez aqui, a vigília. Aqui, que teve a fogueira? Aqui. Sim, foi de Isso. inverno do ano passado. Esse foi outro. Quem não viu o vídeo, tem o vídeo em algum lugar, tem o vídeo. Se você Sim. não tem, me chama ou chama o Gideon que a gente vai ter. Durante a vigília, na fogueira, algumas pessoas fizeram alguns vídeos e um anjo apareceu. Uma das pessoas foi o Gideon. Ele tava gravando o Isso. Stories e tava passando. Passou pela fogueira, beleza, passou pela galera. Só que daí, do nada, você vê um negócio passando assim, meio que em cima das pessoas. E a gente foi tentar, não, vamos lá. Vamos pegar aqui. Aqui é o contraste reflexo. da luz. Não, o reflexo tava do outro lado. E o cara, ele passa assim e não tá de acordo com a velocidade do vídeo. A gente olha assim, meu Deus do E não céu. toca no chão. E não toca no chão. Nossa, e era uma forma, a gente não conseguia entender. Surreal. Isso pra Nossa. mim. Eu revi aquele vídeo várias vezes. A pastora depois falou, eu senti, eu tenho certeza. E eu fui procurar depois na internet. Você também Eu foi? fui procurar. Eu falei, anjos de fogueira. fogueira. É a A mesma imagem forma. é mesmo. igualzinha. Então, assim, Em diferentes ângulos, em diferentes Exato. modos. E aí, tipo assim, a forma é um padrão que você não dá pra entender. É uma forma. Eu do lembro anjo. que mandaram Nossa. algumas coisas no grupo do Rota. Cara, surreal. Então, assim, são coisas que acontecem. Por isso que eu falo, acontecem coisas em acampamento que não acontecem num culto comum. Por quê? Porque aqui a gente tá de coração aberto. Aqui não tem outra preocupação. A gente tá aqui. Então as pessoas estão mais propensas a deixar Deus agir. E, nossa, eu falo, eu vou ter. Até Vou o estar na fim da bengala, vida. eu vou estar vindo em acampamento de adolescente e jovem, porque é muito legal. Como tá fulano Mais dançando. adolescente, eu gosto mais de adolescente. Pode cortar essa parte, desculpa. Comentando um pouco. Trabalhei com jovem há muito tempo. Adolescente é mais divertido. Eu gosto mais de adolescente. É mais divertido. Muito Confesso. mais, muito mais. Comentando um pouco sobre a pregação do Gi do Bop, eu me confundi. Esse aí foi o primeiro, porque ele pregou 2 vezes. Isso. E eu não fui no primeiro, fui no segundo. Que daí a segunda pregação dele foi tipo assim, ele trouxe pra um outro lado. Que era o lado de, por exemplo, foi um lado muito mais pra confronto da gente mesmo, que ele fala assim, nós somos o maior exército do mundo. Mas nós somos o exército que continua atirando nos próprios soldados. Cara, isso, ele falou. No Mano. primeiro ele também falou disso. Ele falou assim, disso. nós somos o único exército que atira no próprio soldado. Nossa. Foi nesse que você tá falando, foi sobre reconciliação, não foi? E ele mesmo Se reconciliou com se algumas reconciliou pessoas. com algumas pessoas que eu olhei assim, na hora que ele falou assim, fica de pé, não sei o que, eu olhei assim e se ajoelhou pra pedir desculpa, eu... Surreal. Nossa, mas me arrepia até hoje, eu lembro disso, eu, caraca, uau. Surreal. Então são coisas de acampamento que você não vê no culto. Você não vê. Vê no acampamento. As 2 pregações dele vestido de... Gente, ele já vestiu de Homem-Aranha, de Zorro. De Zorro, não, do É. Zorro. Nossa. Do Zorro, eu zoo ele até hoje. Mas as 2 mensagens que ele pregou vestido de Capitão Nascimento, gente, sério, é um tapa. Mas é um tapa na nossa fuça. Você fala, nossa, eu sou crente muito ruim Eu mesmo. sou crente muito Eu ruim. preciso melhorar. São mensagens que realmente mudaram a minha vida. Eu chorei muito nessa primeira. Porque ele tava falando, a gente tava de luto, né? A gente tava de luto e tava lá. Sim. E foi impressionante porque, assim, as pessoas às vezes olham pra gente e falam assim, nossa, que lindo, uma família na presença de Deus, né? As crianças nunca se desviaram, as crianças, né? Os meninos nunca se desviaram, né? os filhos estão sempre foram do louvor, sempre foram de ministérios de frente, mas ninguém vê as lágrimas, né? Sim. Ninguém vê o choro. Ninguém vê todas as perseguições. Então, assim, realmente é um privilégio. Que quem dera que todo mundo pudesse passar por isso, mas Sim. não é um mar de rosas, né? Não é um morango. A vida não é um A morango. vida não é um morango. Então, se você quer ter o que a gente tem, assim, né? Você quer ter o que o pastor tem, o que o fulano tem, o que o pregador tem, mas você está disposto a abrir mão de algumas coisas para passar o que eles passam? Você está preparado, né? Em 2021 eu enterrei 7 pessoas. Pesado. Surreal. Foi de 2 em 2 meses. Assim, eu perdi a minha maior referência de cristã, que era minha tia.
eu perdi meu chão, assim, minha base. Aham. E aí a gente continua. Então, assim, você tá preparado? Você quer cantar, quer ser líder, quer não sei o quê, mas você tá preparado pro ônus e pro bônus? E a mensagem dele foi isso. A mensagem foi isso, porque as pessoas querem glamour, querem status, querem o reconhecimento, mas e até chegar lá? Não vê o lado que o sacrifício, né? Não. Não consegue Ver ver tudo que a gente tem tudo que deixar passa pra pra trás. chegar até lá. E as lágrimas? Só você e Deus. No chuveiro, No quarto né? escuro. No quarto escuro. Ninguém vê, mas vê a gente cantando. Sim. Vê a gente tocando. No A gente podcast. treinando no podcast. No podcast. Meu sonho era participar de um podcast. Queria estar um pouquinho mais arrumada. Tá, gente? Assim, de supetão, sem cabelo arrumado. Mas eu sempre quis e eu nunca externei isso pra ninguém. Olha aí, E eu tô aqui aconteceu hoje. Só No melhor lugar, com as melhores pessoas. em um acampamento. E No no acampamento, acampamento. no melhor lugar, Lugar. no lugar que eu mais amo, que é acampamento. Olha aí, tudo se encaixando. É isso, é Deus. É isso. Tudo é Deus. Com Tudo é certeza. Deus. Purinho. Sim, é isso. Ah, gente, A gente só obrigada. tem Falei que pra caramba, né? agradecer. Ih, Que é, isso, o podcast é o objetivo. O podcast é para isso É o mesmo. objetivo. Aqui é liberado. Obrigada. Muito obrigado Vamos por- ter sua voz sem imagem, por favor. Chata que negócio. Por esse... Colocar uma figurinha, né? Assim, Ai, assim, põe, Moção, põe uma Aquela figurinha na figurinha minha que fica cara. mexendo assim. Obrigada. Principalmente naquela parte que eu fico comendo cabelo aqui por causa do ventilador. Gente, É, e os mosquitos aqui, eu fiquei com É uma isso guerra que com eu- os mosquitos aqui, ó. O podcast inteiro tá eu aqui, ó. Vum. e o eu Lucão também. tá aqui assim, eu falei, nossa, gente, tá caindo aqui. Não, o meu. Agora que eu vi que era mosquito. Era o mosquito aqui, ó. Sai. Então, Mosquitinho. gente, tem um ventilador aqui porque a gente tá comendo mosquito. Então, É isso. vai um emoji da Coreia na minha cara. Boa, né? Gente, é isso então. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha pra todo mundo. Segue a gente lá no Insta, segue a Cíntia também. A gente vai deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Vai E é deixar isso. mesmo? Com certeza. Com certeza. Vamos deixar da clínica. Fazer o mexão. Oh, agora. com certeza. Por favor. Por favor. Obrigada, gente. Vai Obrigada. colocar aí tanto da Cíntia quanto da clínica e é isso aí. Adoro. Obrigada. Tamo juntos. Isso. Sim, muito obrigado Muito pelo obrigado. privilégio de estar aqui com você. Pra mim é uma honra. O privilégio é meu. Todinho meu. E é isso. E é Até isso, mais, gente. Até mais. Tamo Beijo. juntos.